Ó prezados e amados irmãos, irmãs, internautas, senhores e senhoras que nos visitam, eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus. E eu desejo que a bênção da Santa Avó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, a bênção de nossa bendita e gloriosa Mãe Maria Santíssima, Mãe de nosso Senhor Jesus e nossa Mãe, do Santo Profeta Irmão Aldo e pastor deste rebanho apostólico, seja com todos. Eu convido a todos os irmãos a participarem desta reunião com muita reverência, todos em silêncio, lembrando-se que estes santos gloriosos de nosso Deus e Pai de Jesus estão presentes entre nós. E eles vêm para nos confortar, para nos abençoar. Então a reverência é muito importante. Eu convido a todos que estão sentados, por gentileza, os que puderem, fiquem em pé. Nós vamos dar início com uma oração. Que todos fiquem em sentido de reverência, de adoração a Deus, o nosso Pai, com seus olhos fechados. Eu vou orar. Ó Santíssimo Deus Todo-Poderoso, nosso glorioso e onipotente Pai Celestial, Santíssimo Deus da Trindade Excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo, e o Consolador, a Santa Avó Rosa, nossa bendita Mãe Maria Santíssima e o Santo Profeta Irmão Aldo, recebam neste momento solene e glorioso de nossa vida o nosso sincero louvor, adoração e gratidão pela vida e a salvação de nossa alma, pela manifestação do vosso infinito poder para salvar, para santificar um povo e para nos fazer felizes. Toda honra, glória, louvor e adoração ao vosso nome, nós dirigimos nesta santa reunião. E eu rogo à Senhora Santa Avó Rosa que, como Espírito Consolador, dotada de todos os dons e virtudes do Espírito Santo de Deus, nos abençoe nesta santa reunião, concedendo-nos mais da unção do Divino Espírito Santo do Pai, mas não só os que aqui estão presentes. Eu peço que a Senhora abençoe também os internautas que nos acompanham nos seus lares, abençoe todos os nossos irmãos noutras congregações, em todas as nossas congregações, irmãos noutros países e os ouvintes da Hora Milagrosa, para que sejamos perfeitos em unidade, na fé, no amor, na prática da gloriosa doutrina de Jesus nosso Senhor e na disciplina que aprendemos com a Senhora e com o Senhor, Irmão Aldo. Peço-te, ó bondoso pastor deste rebanho, Santo Irmão Aldo, conceda-nos da sua divina inspiração e direção, para que possamos unidos meditar na grandeza do Natal de Jesus, na grandeza de sua obra, que hoje iremos meditar para a edificação da fé da tua igreja, meditar nos seus ensinos, na vida de nossa Mãe Maria Santíssima e na bela história do Natal. Jesus bendito, nós te adoramos, Senhor, junto à sua Santa Mãe Maria Santíssima, por ter nos deixado uma história tão linda, de exemplo para as famílias apostólicas, e para todos nós, teu povo. Eu entrego esta santa reunião nas suas benditas mãos, para que a Senhora Santa Avó Rosa
Nossa Mãe Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus, nosso Senhor, de Deus, o nosso Pai, nos abençoe e nos ajude neste processo de santificação, e que esta reunião seja mais uma grande oportunidade para o teu povo meditar nestes ensinos e no valor desta fé apostólica, no valor de nossas reuniões, neste glorioso momento de oração, certos de que a Senhora, que o Senhor Irmão Aldo, com Maria Santíssima e os exércitos celestes estão presentes entre nós para nos abençoar, para proteger. Junto com os meus irmãos eu presto toda honra, glória, louvor e gratidão ao vosso santíssimo nome, e que o sejam adorado, venerado e glorificado aqui na terra, entre nós, em nossas vidas, em nosso lar, assim como são nos céus pelos santos e anjos, e que o seja para todo o sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Leva
Iremos a seguir meditar em nossa doutrina, que nos fala sobre o Natal de Jesus, como foi a anunciação de Jesus, do nascimento dele. O nascimento do Messias, o enviado de Deus, fora profetizado e anunciado pelos profetas do passado. No devido tempo, Deus Pai enviou o anjo Gabriel a uma aldeia da Galileia chamada Nazaré, para falar a uma virgem chamada Maria, da descendência do rei Davi. O anjo apareceu-lhe dizendo: Salve, ó cheia de graça, o Senhor Deus é contigo. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. Dar-lhe-á o Senhor Deus o trono e a glória de reinar sobre o seu povo e sobre todas as nações da terra, e seu reino não terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como se realizará isso? Pois eu não conheço o homem. Respondeu-lhe então o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, o poder e a virtude do Altíssimo te cobrirão, e por isso também o santo que irá nascer será chamado Filho de Deus. Maria aceitou a missão para a qual fora escolhida, dizendo: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A humildade e a submissão da Virgem Maria aos desígnios de Deus em relação aos planos e à salvação e ao nascimento de Cristo, do Cristo prometido, possibilitaram que nela se realizasse um milagre de grandeza sem igual, e a fizeram conhecida como aquela que é a mais humilde e a mais sublime das criaturas, Maria Santíssima. Assim se deu a anunciação do nascimento do menino Jesus, que nos deixa, irmãos, uma nobre lição de que para que Maria Santíssima pudesse ouvir esta bela anunciação do anjo, ela primeiramente foi vista por Deus como uma jovem perfeita, pura, sem pecado, obediente a Deus Criador, cheia de amor, de humildade. E isto é que chamou a atenção da graça de Deus para ela. Então, prezados irmãos, assim também deve ser as nossas jovens, as nossas irmãs, toda a Igreja Apostólica. Tirar desta bela lição de vida, de santidade, exemplos para que nós também possamos ser
à semelhança de Maria Santíssima, ou seja, humilde. Uma alma pura, sincera, serviçal a Deus. Ela não se negou. Quando ela compreendeu que a manifestação do poder de Deus estaria sobre ela, ela se dispôs a servir e disse: cumpra-se em mim a tua vontade. Eis a serva do Senhor. Também, irmãos, sejamos sempre dispostos a fazer o que for preciso para servir a Deus, para nos dedicar de corpo e alma, para que a sua obra se realize e se consume os planos de salvação, a exemplo do que fez nossa gloriosa e bendita Mãe, Maria Santíssima. Quais foram as circunstâncias do nascimento de Jesus? A fim de cumprir o decreto do imperador romano César a respeito do nascimento, a Virgem Maria e São José precisaram viajar para a cidade de Belém da Judéia. Nessa ocasião, se aproximavam os dias do nascimento do seu filho. Por não haver lugar na hospedaria ou nas hospedarias da cidade, eles precisaram se acomodar em uma estrebaria. Foi naquele lugar muito simples, onde a Santa Mãe deu à luz ao seu filho, o menino Jesus, e o envolveu em faixas e o deitou em uma manjedoura. Jesus veio ao mundo dessa maneira, com simplicidade e num ambiente singelo e humilde. Na mesma região, simples pastores pernoitavam no campo zelando do seu rebanho de ovelhas. Em dado momento, naquela noite maravilhosa, apareceu sobre eles um anjo do Senhor, cuja glória os cercou de luz. E disse-lhes o anjo: não temais, pois vos anuncio uma nova de grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi, em Belém, um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos será por sinal: encontrareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. De imediato, uniu-se ao anjo uma multidão dos exércitos celestes que, louvando a Deus, entoaram: glória a Deus nas alturas, no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens de boa vontade. A boa vontade em aceitar a mensagem do Cristo enviado por Deus e para praticar a sua doutrina e disciplina, viver no seu amor e na sua paz. O cântico de beleza sem igual tornou aquela noite ainda mais maravilhosa, de beleza e luz jamais vista desde a criação do mundo. Estes são os fatos e circunstâncias daquela noite de Natal, que serão para sempre celebrados pelo povo de Deus e que nos levam a meditarmos em uma belíssima história de amor e na sublime mensagem de paz que Jesus trouxe para a humanidade. A história do nascimento de Jesus trouxe exemplos preciosos
para os seguidores do Divino Mestre, do Consolador e do Supremo Pastor. A simplicidade, a humildade, a singeleza do sublime coração da Virgem Maria e a fé e confiança daqueles humildes pastores que foram dignos de receber a notícia do nascimento de Jesus. Irmãos apostólicos, aceitem a mensagem que lhes enviamos para este Natal. Povo apostólico, vamos nos unir uns aos outros, ao Santo Irmão Aldo e à Santa Vó Rosa, a fim de que sejamos felizes e abençoados neste Natal. Durante toda a nossa vida na terra, lembremo-nos da promessa que fizemos em nosso voto de batismo a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, de sermos fiéis e obedientes à doutrina e disciplina da Igreja Apostólica. Procurem se perdoar e não ficarmos procurando coisas ou motivos para confusão e discussão. Então, prezados irmãos, nesta bela história do Natal de Jesus, do seu nascimento, daquele momento glorioso em que o anjo do Senhor apareceu àqueles humildes pastores, e depois a milícia angelical cantou esta linda melodia, nós podemos notar que para que tudo isso acontecesse de uma forma esplendorosa, de uma forma que o poder de Deus pudesse ali, naquele lugar tão singelo, tão simples, no meio de trabalhadores, homens humildes, manifestar a glória do reino dos céus e fazê-los testemunhas do nascimento do Messias. E para que eles comprovassem e pudessem ser mesmo testemunhas deste fato inédito, glorioso, esperado há tanto tempo, o anjo então disse para eles como eles encontrariam, onde encontrariam e como encontrariam o menino, para que eles não tivessem dúvidas. E com certeza eles foram inspirados de ir também para um lugar tão simples, sem pompa, onde estava São José e a Virgem Maria, com toda a humildade, envolvidos, irmãos, por uma paz tão grande, tão gloriosa. Ela, embora sendo a escolhida para ser a mãe do Messias, aquela jovem que o anjo disse que era cheia de graça, porque achaste graça diante de Deus, uma rainha, estava ali num estábulo, numa estrebaria, onde os animais dormiam, comiam, e o menino estava naquela manjedoura. Manjedoura nada mais é do que o recipiente, ou seja, um coxo de madeira, onde os pastores colocavam comida para as ovelhas, para os animais. Não tinha um berço, não tinha nada que pudesse ostentar luxo, mas o Rei dos Reis nasceu nesse lugar tão simples. Hoje, irmãos, nós vivemos num mundo de modernismo,
de uma disputa tão grande por status, posições, glórias deste mundo. Mas Jesus, com o seu nascimento, não nos ensinou isto, nem Maria Santíssima e São José. Deus, o nosso Pai, manifestou a sua glória e o seu poder no meio de pessoas simples, onde havia a submissão, o respeito à vontade de Deus. Então, amados irmãos, esta mensagem fala fundo em nosso coração, para nós também sermos assim. E sermos unidos numa só fé, num só amor, num só propósito de servir a Deus, sem querer se aparecer, sendo mais do que ninguém, ou de ficar ostentando luxo, posições, que nos leva a nada mais, nada menos do que a vaidade, a soberba, e isto gera, irmãos, tanta confusão. Então Jesus veio trazer, como diz nesta mensagem dos anjos, Ele veio nos trazer a oportunidade de glorificarmos a Deus. Glória a Deus nas alturas, porque era nascido na terra aquele que veio trazer a salvação, aquele que veio trazer a oportunidade para que a criatura humana retornasse à sua condição divina com a qual fora criada. E nos dias de hoje, esse Senhor e Salvador restaurou a sua igreja, formou o outro Consolador, deu a ela todo o poder e sabedoria para nos ensinar toda a verdade, inclusive sobre Maria Santíssima, como Santa de Deus, Rainha dos céus. Porque, irmãos, com toda essa glória que ela teve de ser a mãe do Salvador, toda esta glória de humildade, de amor e submissão a Deus, ela foi coroada Rainha dos céus. E nós, apostólicos, tivemos a glória de aprender de Jesus, que ela, Maria Santíssima, é Rainha dos céus, e que ajuda Ele na salvação de almas e que está no meio do seu povo. Pense nisto, e não deixe se levar pelas ilusões, pelas pompas e fantasias neste mundo, mas procure uma vida singela, que as coisas, as riquezas deste mundo, as posições, não sufoque o seu amor pelo seu próximo. Porque é uma data tão bonita, tão gloriosa de falarmos de Jesus. Mas Jesus veio pela causa de todos nós. Irmãos, Ele deu-se de corpo e alma, porque Ele tinha nos céus a sua glória, mas Ele nasceu como homem para nos dar a oportunidade de sermos igual a Ele, filhos de Deus. E nós só o seremos até o fim da nossa vida nesta terra, e venceremos para vivermos eternamente, se seguirmos a Ele, como Ele ensinou em sua sagrada doutrina, amando-nos uns aos outros, como Ele nos amou e nos ama. Pense nisto, e vamos nos preparar para comemorar o Natal de Jesus que se aproxima. Mas ainda temos uma mensagem que nos fala o que significa a festa do Natal de Jesus, o Filho de Deus. Como o amanhecer de um dia, de um novo dia, que surge na vida de uma criatura,
na esperança de que aquele dia será para a sua pessoa um dia de muita paz, de sucesso no trabalho, no convívio do lar, no convívio com o seu semelhante, e na esperança de que se realize tudo de bom na sua vida. Assim deve ser para o apostólico, o Filho de Deus, mais um Natal e mais um ano de sua vida. Tenha sempre a esperança de ser um instrumento de paz celestial e irradiar esta paz aos corações dos que convivem ao seu redor, levando o amor, a união, o perdão e o consolo aos corações contritos e necessitados de uma palavra de fé e de esperança. A festa do Natal nos faz recordar a beleza da história do nascimento do menino Jesus. Naqueles momentos de gozo, de alegria, de emoção, de simplicidade e de felicidade. Também nos recorda a emoção que tomou conta da Mãe Maria Santíssima, quando surgiu naquela humilde estrebaria aqueles bondosos pastores dos campos de Belém, que seus semblantes, cheios de alegria, de emoção, de contentamento, e tão desejosos de verem aquela criança que era o Rei e Messias, prometido pelos profetas conforme lhes foi anunciado pelo anjo. Que alegria e gozo no coração bondoso e humilde da Virgem Maria e também de São José, por saberem que não estavam sozinhos e que Deus lhes enviou aqueles homens sinceros e humildes de coração para alegrar aquele ambiente sagrado, contando-lhes tudo o que viram e ouviram do anjo do Senhor e da milícia angelical. Ali se comemorou a primeira festa do Natal, em um ambiente de paz, de harmonia, de fé, de esperança e de grande emoção. Não havia tristeza, nem orgulho, e nenhum sentimento contrário ao Espírito de Deus. Naquela noite, nos céus de Belém, da Judéia, e naquela humilde estrebaria, deu-se início a um novo período da raça humana. Surgiu a vida e o reino dos céus na pessoa de Jesus e de sua Santa Mãe, e a esperança de liberdade, de justiça e de amor. Outro fato belíssimo que é um exemplo de fé, de humildade e de bondade, foi a vinda dos 3 reis magos, que vieram de um país distante da Judéia e que não pertenciam ao povo de Israel, povo que tinha sido escolhido para uma gloriosa missão na terra, mas não souberam dar valor ao que Deus lhes confiou. Por isso não foram dignos de participar da primeira festa de Natal. Mas sim, para aqueles humildes pastores e aqueles reis que tiveram a glória de verem o sinal de Deus, que Deus enviou aos homens através daquela belíssima estrela. Mas somente eles entenderam o que significava aquele sinal e resolveram partir para uma terra que eles não conheciam. Mas pela fé, nas profecias, eles partiram com a esperança de poderem contemplar o Rei dos Reis,
o príncipe da vida, o salvador da humanidade. Novamente o coração da Virgem Maria encheu-se de emoção e alegria ao receber a visita daqueles bondosos homens que vieram com presentes preciosos para o menino Jesus e para ela, Virgem Maria e São José, que seria a garantia para a segurança do menino Deus, devido à longa viagem que iriam empreender para o Egito, a fim de livrarem o seu filho das mãos de um rei maldoso e impiedoso. O Natal é paz, é luz, é harmonia. Assim festejem o Natal, mas com seus corações cheios de gratidão, de bondade, de amor, de esperança e em santidade. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram a valorizar o Natal de Jesus, para que possamos sentir a mesma emoção e alegria que sentiu nossa Mãe Maria Santíssima, São José e os pastores e os reis magos naquela noite de Natal. E este espírito de amor e de esperança, ou neste espírito de amor e esperança, adoremos a Deus, ao seu Espírito Santo e à Virgem Maria, pelo Filho que nos deram, o nosso amado Jesus, nosso Senhor. Viram, irmãos, que maravilhosa e linda história do Natal de Jesus? É importante nós pensarmos na justiça de Deus para abençoar os bons, para abençoar aqueles que o temem, que guardam a sua lei. Nós vimos aqui, neste boletim, uma reflexão de que o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, povo onde Deus já havia manifestado o seu poder, já havia provado para aquele povo a sua glória, a sua bondade, o seu amor, a sua justiça. Não era este o povo que deveria comemorar o primeiro Natal? Pois eles já haviam visto as glórias de Deus se manifestar no meio deles. E por que Deus não permitiu que eles soubessem, pelo menos soubessem, ou entendessem, através do sinal daquela linda estrela, que o seu filho, o Rei dos Reis, havia nascido? E aquela nação inteira pudesse participar, festejar. Imaginem, irmãos, como seria glorioso uma nação inteira estar coberta por estas glórias do Natal de Jesus, como estiveram aqueles homens simples, pastores, tiveram a glória de ver e ouvir os anjos cantarem. Como Maria Santíssima participou, imagine a felicidade e a alegria daquele coração, e os reis magos. Imagine se aquela nação inteira merecesse isso. Seria de uma glória sem igual, de um benefício inestimável para aquela nação inteira. Mas e por quê? Deus não permitiu que eles tivessem a participação como tiveram aqueles homens tão pobres, tão simples, por causa do pecado, por causa da desobediência. Deus não suporta, não tolera o pecado na vida do seu povo.
E a história nos conta quanto aquele povo foi castigado pelos seus inimigos. Diz assim, castigado por Deus? Não. Foi um povo castigado pelos seus inimigos, porque Deus não pôde os proteger. Quando eles mereceram, enquanto eles eram obedientes, e das vezes que se arrependeram dos seus erros, Deus os amparou. E ninguém os derrotou. Mas quando eles esqueceram-se das leis de Deus, eles caíram em desgraça. E por isso não tiveram a glória de ver e participar do primeiro Natal de Jesus. Para nós apostólicos, irmãos, este exemplo nos serve para que nós sejamos cada vez mais firmes em nossa fé, para que sejamos fervorosos em tudo que fizermos para Deus, com toda a gratidão, com toda a humildade, seja no nosso ministério de pastores, seja no ministério de coristas, regentes, famílias, pais e mães e filhos. Irmãos, que nunca queiramos nos engrandecer do que somos, porque as glórias são de Deus, ela vem do céu. Feliz e bem-aventurado é aquele que reconhece as glórias de Deus e presta a Ele gratidão por podermos participar destas glórias, assim como aquelas humildes pessoas participaram do primeiro Natal de Jesus. E para que, irmãos, possamos comemorar o Natal de Jesus à altura do que Ele merece, nós precisamos estar unidos num só amor, numa só fé, com toda a gratidão em nosso coração por conhecermos esta verdade e nunca brincarmos com a justiça de Deus, nunca abusar dos ensinos que o irmão Aldo e a Santa Avó Rosa nos deram. Porém, se alguém, em algum momento da sua vida, deste ano, vamos falar deste ano que estamos findando, irmãos, que eu coloco como simbolizando um livro de 12 páginas, que estão escritas até aqui. 11 páginas já estão se fechando, não é? Já estamos completando a 11ª página da história de nossa vida neste ano que está se findando. E o que está escrito nestas páginas? Como foi a sua vida neste ano que estamos findando? A sua história está escrita. Na sua consciência, cada um sabe. Feliz e bem-aventurado, irmãos, é quem puder fazer esta retrospectiva dos seus dias que se foram neste ano que estamos findando e puder constatar que teve um ano maravilhoso, que teve um ano de glórias no seu ministério, na sua vida conjugal, na sua família, que foram dias de glórias, e se cumpriu a mensagem dos anjos: glória a Deus nas alturas, porque a sua vida foi um hino de louvor ao nome de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de nossa Mãe Maria Santíssima, e que puderam também, como diz a letra do hino, promover a paz entre os homens, vivendo em união, em fraternidade, cooperando com os seus pares, de uma forma muito gloriosa, aprovada por Deus,
Assim, irmãos, nós iremos comemorar o Natal, ou mais um Natal, com muito júbilo, com muita alegria. E nestes dias que nos restam, desta última página de nossa vida neste ano de 2021, irmãos, que sejam dias de reflexão, dias de reconciliação, dias em que nós possamos restaurar essa paz que os anjos cantaram, paz na terra aos homens de bem. E nós somos pessoas de bem, nós somos pessoas escolhidas por Deus para sermos felizes e desfrutarmos das glórias que Jesus veio nos trazer. Pense nisto e faça um exame do seu coração, da sua vida, da sua história. E vamos fazer um propósito de sermos melhor daqui para frente. O que passou, passou. Vamos nos preparar, irmãos, para adentrarmos o ano novo com esse propósito de sermos melhores do que fomos e estamos sendo neste ano que está se findando. As oportunidades nos serão dadas pela Santa Rosa e pelo irmão Aldo, e as nossas reuniões são gloriosas, gloriosos momentos para refletirmos, para meditarmos e para buscarmos o poder de Jesus, da Santa Rosa, do Santo Irmão Aldo e de Nossa Mãe Maria Santíssima, para compreendermos melhor o Natal de Jesus, a vida com Deus. E sermos felizes, abençoados, verdadeiros amigos. É o que eu desejo para todos. A seguir nós iremos ouvir o coral, mais um hino que será apresentado. Que tem por título O Nascimento do Salvador.
foi muito bom estarmos juntos nestes momentos gloriosos na presença de santos e anjos do reino dos céus. Eu convido aos internautas a participarem conosco amanhã desta reunião. Contamos com a sua presença. Convido que venham participar, outros participem aí nas suas congregações, mas vão à igreja. Irmãos, estarmos assim reunidos diante da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de santos e anjos, é muito gostoso. Venham participar conosco. Se alguém nos visita nesta noite pela primeira vez, seja muito bem-vindo sempre. Volte, participe conosco e integre este povo de Deus e serás feliz e bem-aventurado. Agora, para finalizar, eu convido a todos que estão sentados, por gentileza, fiquem em pé os que puderem. E eu irei orar em seu favor, todos em sentido de reverência e adoração a Deus, o nosso Pai. Ó Santíssimo Deus Todo-Poderoso, com júbilo e alegria, aqui estamos novamente a te adorar e agradecer, Senhor Deus, pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia de manifestar entre nós o teu poder através do teu Filho amado. Jesus bendito, podemos meditar no primeiro Natal, no dia do seu nascimento, nas glórias que nos trouxe, e meditarmos nas glórias de sua mãe e nossa mãe Maria Santíssima. Nós te adoramos, ó Mãe bendita, Rainha dos céus, pelos gloriosos exemplos que deixou para nós com a tua vida, com o teu amor, a tua humildade. Maria Santíssima, abençoe a Igreja Apostólica, abençoe as mães apostólicas, as nossas jovens, abençoe os lares, abençoe todo o teu povo, abençoe o nosso ministério, este sacerdócio santo na Igreja de Jesus nosso Senhor, para que sejamos perfeitos em unidade, para que nos amemos com um amor sincero e verdadeiro, sendo humildes, serviçais, no que a Santa Avó Rosa e o Senhor Jesus, o Santo Irmão Aldo, precisarem de nós. Mas ajuda-nos, Santa Avó Rosa, a vencermos algumas dificuldades que alguém possa ter em viver em união e em paz com seu irmão. Livra-nos das glórias deste mundo. Não deixa-nos, Santa Avó Rosa, nos embebedar com as vaidades e as glórias que estão neste mundo. Mas ajude-nos a ser como Maria Santíssima, como a Senhora e o Irmão Aldo, que nunca buscaram a sua própria glória, mas que serviram a Deus com humildade, com sinceridade. Que assim possamos então nos amar, nos unir uns aos outros e nos preparar para comemorar o teu Natal, Jesus bendito. Se nesta noite, dentre o vosso povo, alguém está com a consciência pesada, que lhe acusa de sentimentos, atitudes ou rancor, qualquer mal, e te pede perdão, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus bendito, ó Mãe Maria Santíssima, perdoai os vossos filhos, perdoai-nos pelas nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores, para que estejamos unidos uns aos outros e a ti, Jesus bendito, para te servir. Olhai por cada um que com fé é grato por tudo que a Senhora Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo fizeram e estão fazendo por nós. Peço que abençoe também os que estão enfermos, alivia a dor, o sofrimento, a angústia
que as doenças causam. Estejam estas pessoas aqui presentes, ou nos seus lares, ou numa casa de saúde, em tratamento intensivo, ou num lugar muito distante daqui, mas que estão cheios de fé, de esperança, de receberem esta dádiva divina das tuas mãos, ó Santa Avó Rosa. Que o milagre seja feito, segundo a justiça de Deus Pai e a fé de cada um deles, para que sejam curados. Também rogo que abençoe o trabalho deles, onde ganham o sustento da sua família, do seu lar. Abençoe os seus negócios, suas atividades financeiras, seja na indústria, no comércio, na lavoura, no extrativismo ou qualquer outra atividade justa, aprovada por Deus. Que o Senhor, irmão Aldo, as abençoe. Também, se houver alguém desempregado, precisando de um trabalho, de uma oportunidade para ganhar o seu sustento, que o Senhor o encaminhe para que elas sejam agraciadas com o meio de ganhar o pão de cada dia. Olhe por estas pessoas, Santa Avó Rosa, que tem seus nomes nesta caixa, pedidos de oração. Rogo que envie os teus santos e anjos, ministradores do poder de Deus, para dar liberdade aos cativos e oprimidos do poder do pecado, do poder encantador que as amarra e as faz sofrer neste mundo. Que tudo seja feito segundo a fé que elas possuem, mas por vossa misericórdia, que abençoe estas pessoas, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, e milagres sejam feitos para dar a elas saúde, paz, liberdade do poder encantador do pecado. Confiem, prezados irmãos e irmãs, nestes santos de Deus, Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe, que vos estão abençoando neste momento, segundo a vossa fé, em nome de Jesus nosso Senhor, de nosso soberano Deus e Pai, do seu divino Espírito Santo, que esta graça bendita, consoladora de paz, de vida e de saúde, seja para convosco, e vivam felizes, é o que eu lhes desejo em nome do Santo Irmão Aldo. Amém.